Olá, meus queridos e amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, a nossa Mãe querida e o nosso modelo de virtude. Nós vamos continuar então a nossa meditação, né? Nós meditamos no vídeo anterior, aprofundando um pouco mais no pecado venial, né? É importante para nós para darmos esse passo. E hoje a gente vai entrar no capítulo 7, na importância da oração. E nós precisamos compreender que sem oração nós jamais vamos conseguir avançar nessa nossa vida espiritual. Que sem dedicarmos tempo de vencer os nossos pecados, como nós estudamos no vídeo anterior, mas sem nos dedicarmos também a ouvir a Deus, o contar com a graça, ele passa pela nossa vida de oração. É isso que nos dará o sustento, que nos dará o alimento para que nós sejamos capazes de vencer as nossas inclinações. São João da Cruz afirma que as seduções sensuais são tão fortes e tão arraigadas em nossa natureza que nenhum esforço de renunciar a elas terá pleno êxito. É preciso que uma sedução maior, um amor maior nos inflame, a fim de conseguirmos abandonar amores menores e desproporcionados. Olha que lindo isso, né? É como eu conversava num retiro que eu estava esse final de semana, nós precisamos jogar lenha na fogueira. Nós precisamos manter a nossa chama de amor por Deus sempre acesa e somente a oração nos fará isso. Meus amados e queridos irmãos, não existe nenhuma situação que nós possamos estar vivendo se nós nos submetermos humildemente a uma oração sincera, verdadeira e profunda, que Deus não venha nos dar a sua luz, nos venha nos dar a sua graça, nos venha nos dar o seu consolo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos pelo fardo, e eu vos aliviarei. Então, todas as vezes que nós formos ao Senhor, nós seremos verdadeiramente alimentados e sustentados por Ele. Aí você pode dizer assim, Brina, mas tantas e tantas vezes eu rezo e nada acontece. Talvez você esteja precisando aprender a rezar. Talvez você esteja precisando se colocar verdadeiramente na presença de Deus e não das caricaturas de deuses que nós criamos. Porque muitas vezes nós rezamos a nós mesmos, né? Nós achamos que nós fazemos uma figura de Deus segundo a nossa vontade, segundo a nossa verdade, criamos um ídolo de Deus que não é verdadeiramente Deus, mas que é uma caricatura nossa. E aí nós começamos a fazer os nossos pedidos, as nossas coisas, tal. Nós estamos, é uma idolatria, estamos rezando a nós mesmos e não verdadeiramente a Deus. Então, neste livro, né, nesses estudos, nós estamos nos submetendo humildemente a entender que nós precisamos da graça, que nós precisamos do Senhor e quais são os métodos e as formas que o Senhor tem para nos ensinar a rezar verdadeiramente, né? E sobre essa necessidade de rezar para que o nosso coração se inflame, para que o nosso coração deseje ardentemente a presença do Senhor, né? São João da Cruz, ele diz assim: o amor ao prazer e o apego a ele costumam instigar a vontade ao gozo de coisas que proporcionam prazer. Ou seja, quanto mais eu ficar com os olhos voltados para fora, com o coração na janela, lamentando quem está lá fora pecando, querendo prazer, querendo gozo, preso às satisfações deste mundo, eu mais ainda vou querer os gozos e satisfações e prazeres deste mundo. Isso é óbvio, né? O meu coração ele vai estar seduzido, né? Santa Edelgarda, ela costuma dizer que o pecado, a doença, entra pelos ouvidos, né? E eu acredito muito nisso, porque aquilo que a gente permite entrar dentro dos nossos ouvidos, e muitas vezes o que vem pelo ouvido vem também pelos olhos, porque aquilo que a gente está vendo pelos olhos gera uma frequência que entra nos nossos ouvidos também, e já que os olhos é a janela da alma, então nós permitimos que a nossa alma fique presa, né, através daquilo que a gente olha, enquanto os nossos ouvidos recebem a enfermidade, recebe a dor, e é preciso então nos desprendermos disso. Mas voltemos a São João da Cruz. Assim é necessário que outro amor, um amor maior, o amor pelo noivo da alma, inflame a alma com mais intensidade para que os apetites sejam derrotados e aquele prazer seja recusado. Ao encontrar a satisfação e força nesse amor, a alma terá a coragem e a constância para negar prontamente todos os demais apetites. O amor pelo noivo não é o único requisito para que a alma vença a força dos apetites sensuais.
também é necessário que ela seja incendiada por um amor cheio de anseios urgentes, pois os apetites sensuais são instigados e atraídos por objetos sensoriais, com tal sofreguidão que a parte espiritual da alma se a parte espiritual da alma não for inflamada de outros anseios mais urgentes por coisas espirituais, ela não será capaz de vencer o jugo da natureza, nem de entrar na noite dos sentidos. Tampouco também terá coragem de viver na escuridão de todas as coisas, recusando-se a ceder aos apetites por ela. Olha que profundo isso, né? Então, nós passaremos pela noite escura, nós passaremos pela privação. E como nós passaremos por ela? Tantas e tantas almas são aquelas que definham, que regridem. Quando Deus naquele momento está querendo verdadeiramente elevá-las, é o momento em que elas abandonam a graça, é o momento que elas abandonam a Deus, porque ainda não estão firmes. Então é preciso que o coração tenha, assim, pela fé, pela decisão, um verdadeiro e real sentido, né? Um conhecimento, uma vontade fortalecida, para que nesses momentos ela não se, quando passar pelas privações do sentido, ela não se define, né? E como fazer isso agora? Alimentando os sentidos, né? Alimentando os sentidos para aquilo que é bom, para aquilo que é de Deus. Então, se de repente você fala assim, eu não sinto gozo nas coisas de Deus, talvez você possa se perguntar, será que eu estou tendo muito gozo nas coisas do mundo? Será que não me falta um pouco de sacrifício? Será que não me falta o jejum? Será que eu não estou buscando muito gozo na comida? Como a gente dizia no áudio anterior, no vídeo anterior, às vezes nós sempre comemos muito mais do que precisamos, buscamos prazer muito mais do que nós necessitamos, é uma desordem nossa. Então o sacrifício, o buscar as coisas de Deus, o buscar o gozo de Deus, vai fazer com que a nossa alma se encha nisso, né? E aí então a gente vai estar alimentando a fogueira do nosso coração. As músicas do mundo vão nos levar aos prazeres do mundo. Então será que não é o momento de eu tirar um pouco as músicas do mundo e colocar mais as coisas de Deus que me fazem reflexões? Os vários passeios do final de semana, as viagens, as coisas que eu programo, será que não vale a pena então eu me programar para um retiro, me programar para um encontro de oração, para estar na presença do Senhor? E isso irá alimentar a minha vida espiritual. E ainda sobre a oração, né, eu quis trazer para vocês sobre São Francisco de Sales, que ele como um bom filho, né, de Santo Inácio de Loyola, e pela sua forte experiência com os exercícios espirituais, ele vem trazer para nós algumas técnicas de oração. Porque assim, né, sobre essa questão da oração, na época de tanto de São Francisco de Sales como na época de Santa Teresa, era um pouco que falado que para se evitar exageros e até as pessoas que inventassem coisas, que se focassem nas orações vocais. Então, muitas pessoas elas rezavam as orações vocais e decoradas, por exemplo, o Santo Terço, Pai Nosso, Ave Maria, aquelas orações, né, que a leitura dos salmos vocais. E Santa Teresa veio trazer a importância de mesmo a oração vocal que ela fosse mental, porque é na oração mental que nós vamos viver, então, de uma certa forma, meditação, porque nós temos que passar da oração vocal para uma oração meditativa até chegarmos numa oração contemplativa. Esse é o caminho que nós devemos percorrer. Então, eu não devo fazer oração vocal? Não. A oração vocal ela deve ser aquilo que me começa, aquilo que me impulsiona, mas eu não posso ficar apenas na vocal por vocal. A própria oração vocal, como diz Santa Teresa de Jesus, ela precisa de uma certa forma ser mental, né? E aí aquilo que o Padre Paulo Ricardo fala muitas vezes nas suas aulas, né? Mas então o Santo Terço não vale? Depende, né? É porque as pessoas às vezes elas começam o terço com o intuito, que é acabar. Se a gente começa o terço com o intuito de acabar, então ela fica apenas como uma oração vocal. Agora, se de repente eu for convidado para a graça, naquele mistério, e permitir que minha alma medite, mergulhe naquele mistério, até mesmo aquele santo terço vocal pode me levar às profundezas, né? E a própria Santa Teresa também, ela dizia das suas irmãs, que ela via como que aquelas almas simples, e a gente vai falar sobre isso na próxima aula, né?
como que as almas simples, elas conseguiam avançar espiritualmente, porque na meditação de um simples Pai Nosso, em que elas se colocavam verdadeiramente na presença de Deus, elas eram assim agraciadas. Por quê? Porque a oração saía do vocal para o mental e chegava à contemplação. A própria Santa Teresinha do Menino Jesus, em seus escritos, ela dá esse ensinamento, né? Ela vem dizer assim, às vezes minha alma está experimentando uma secura tão grande, uma dificuldade tão grande, em que eu apenas respiro profundamente e pausadamente recito um Pai Nosso e uma Ave Maria, e minha alma encontra a graça e a presença de Deus novamente. Então são esses ensinamentos que os santos vêm nos trazer, né? Mas para que a gente possa adquirir uma boa técnica, né, de ir evoluindo na nossa oração mental, que é aquilo que nós somos chamados a fazer todo dia. Todos os dias nós precisamos saber aquilo que Deus quer de nós. Hoje nós vivemos uma vida tão corrida, uma vida com tantos afazeres, com tantas coisas, que nós nos privamos disso. Aí nós estamos lá cheio de tribulação, triste, amargurado, tal, dificuldade, e chora, e tanta coisa, e passa por por tantas coisas, sendo que a palavra de Cristo é sempre a mesma verdadeira. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos pelo fardo, e eu vos aliviarei. E às vezes, se nós dermos 15 minutos, meia hora, ou quem puder até mais, de prioridade a Deus na nossa vida, e fizermos essas técnicas de oração, nós vamos receber de Deus um consolo, nós vamos receber de Deus uma orientação, nós vamos receber de Deus uma força, e aquilo que nós precisaremos para a nossa vida. Então é importante a gente entender isso, para que a gente entenda, sem oração nós não avançaremos. Sem a oração, nós não iremos ter progresso nenhum na nossa vida. Então, se eu quero ter Deus próximo de mim, até que a oração seja a vida em mim, eu preciso fazer um esforço, né, para estar com Deus, me programar de estar na presença de Deus, ainda que seja em poucos momentos, até que a minha vida se torne assim, né, como a própria... São Felipe Neri, né? São Felipe Neri, ele viveu tanto em sua entrega, que chegou um momento na vida dele que a vida dele foi muito corrida, por causa da obra, da caridade, de encontrar os irmãos, mas isso já estava tão vivo dentro dele, ele chegou a um grau de contemplação tão intenso, que a vida dele, a oração era a vida nele. Então mesmo ele trabalhando, mesmo ele fazendo todas essas coisas, ele estava numa vida de oração, que quando ele conseguia de repente parar 10 minutinhos para poder se colocar de corpo inteiro, né, na presença do Senhor, porque muitas vezes a alma dele estava elevada à oração enquanto ele estava com o corpo em trabalho, mas quando ele conseguia 10 minutinhos para parar de corpo, alma e espírito na presença do Senhor, ele até levitava, né? Então é esse grau, não que a gente vá levitar ou se tornar santo, mas é esse grau de intimidade que o Senhor nos deseja, ao grau de sermos um com o Senhor, onde Ele seja a satisfação de todos os nossos desejos e a alegria da nossa vida, e isso é possível a todos nós. Então, voltando às nossas técnicas, né, que São Francisco de Sales nos sugere, ele nos sugere 6 passos a serem seguidos, tá bom? O primeiro passo que ele fala é: coloque-se na presença de Deus. Lembre-se de que Deus está próximo e não distante. Ele está bem no âmago do seu coração, de seu espírito. Iniciai todas as vossas orações, sejam elas mentais ou vocais, na presença de Deus. Observai essa regra sem exceção e logo vereis quão útil ela será. Eu costumo dizer assim para as crianças quando a gente vai rezar: vamos abrir a portinha do céu? Aí, né, vamos, elas vai fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas vezes a gente faz isso sem consciência, mas tomando a consciência, eu estou neste momento na presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abri a porta espiritual e nesse momento eu adentro dentro do meu coração, onde a Trindade me habita, onde Deus me habita. Então eu estou na presença de Deus, né? Então eu tenho consciência que eu me coloquei na presença de Deus quando eu invoquei a Trindade sobre mim. Então eu ter essa consciência plena. Número 2, peça ao Senhor que o ajude a prestar atenção nele, a abrir-se a sua palavra e a sua presença. Lembre-se que sem a graça nós não somos nada, né? Então peça ao Senhor, peça ao anjo da guarda, peça aos seus santos de intercessão, fala: Senhor, eu quero estar em sua presença, mas veja quanto eu sou miserável, veja como eu me distraio facilmente.
Veja como a borboleta passando diante de mim já leva meus pensamentos a outro lugar. Então me ajude, Senhor, me ajude, meu santo anjo da guarda, me ajude. Esteja comigo nesse momento de oração para que eu consiga prestar atenção em Deus. Esse ato de humildade, de você reconhecer que sozinho você não consegue e pedir a ajuda do Senhor. E o terceiro, né? Escolha uma passagem da Bíblia, uma cena do Evangelho, um mistério da fé ou uma passagem de alguma leitura espiritual, né? Qualquer coisa que você quiser meditar. Se o tema escolhido te permitir, imagine-se no local em que a ação ou acontecimento está ocorrendo. Use a imaginação para colocar-se no meio da cena, perto de Jesus com seus discípulos. Ou seja, aqui nós vamos começar a utilizar as nossas faculdades mentais, né? Então, que a gente utilize ali da nossa imaginação, que ela é tão importante, como Santa Teresa dizia, que é a louca da casa, né? Mas que a gente utilize dessa louca da casa para o nosso favor, para o nosso bem. E essa imaginação me coloque na presença do Senhor. É tão importante isso, nós usarmos dos nossos sentidos humanos e espirituais para adentrar na presença do Senhor. E pode parecer um exercício bobo, mas que despertará algo profundo em nós. Então nós nos colocamos diante daquele, seja um versículo da Bíblia, seja um versículo de um salmo, uma passagem de um santo que você está meditando. Você pega aquilo lá e você se coloca na presença. Você não tem um cenário naquele momento, né? Por exemplo, vamos supor que você vai meditar lá em Jesus, que fala... vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos sobre fardos, e eu vos aliviarei. Então você imagina que você chegou lá, que Jesus está lá no Oriente, que ele está sentado numa pedra, Jesus com aquela roupa, e que ele olha para você profundamente, naquela cena, naquele lugar, os apóstolos estão do lado, e ele fala, vinde após mim, né, vinde até mim, e você vai até ele, você sente que você inclina a cabeça nos ombros de Jesus. Então, isso é o uso da imaginação, que é muito importante, tá? O número 4, pense no tema em que você escolheu para meditar de tal forma que lhe permita aumentar o seu amor pelo Senhor e pela virtude. Aqui o objetivo principal não é estudar ou ampliar o conhecimento, mas intensificar o seu amor por Jesus e a vida de discipulado. Então, você não quer saber o que Jesus quis dizer com aquela palavra naquele contexto histórico, não sei o que, tal. Você não está estudando. Se permita entrar naquilo lá para mergulhar no amor de Deus, no acolhimento de Deus, na verdade sobre Deus, né? no que Deus está trazendo para você hoje, para que você cresça no amor por Ele. E no número 5, que é muito importante o número 5 para nós, para a gente entender. Como eu disse, o que nos eleva, o que nos santifica é sempre aquilo que está no nível intelectual. Porém, como eu costumo dizer quando a gente vai ensinar no nosso alma mater os nossos cursos, né? As nossas emoções, ela é uma interface. É aquilo que liga o mundo material ao nosso interior. E lá do nosso interior, nas nossas faculdades intelectuais, a nossa alma, a profundeza da nossa alma e da nossa inteligência. Então, essa parte emocional, apesar dela não ser essencial, ela me foi dada por Deus. Eu preciso utilizá-la como um instrumento de Deus para me elevar. Eu não posso apenas buscar sempre pela emoção, mas eu vou me utilizar da emoção para ter esse colóquio com Deus. Então, se surgirem emoções positivas, gratidão pela misericórdia de Deus, reverência por sua majestade, arrependimento pelo pecado, desejo de maior fidelidade, por exemplo, se entregue. Não as reprima, né? Ainda que você tenha outras coisas a fazer, mergulhe nessas emoções, deixa ela fluir no seu coração, deixa o gozo entrar no seu coração e se entregue inteiramente a essa emoção. Porque isso irá te sustentar em muitos e muitos outros momentos, principalmente quando na subida do Monte Carmelo vier o momento das privações da emoção e você vai saber, né, porque com a sua inteligência iluminada, de que Deus está te levando aos lugares maiores, mas que o gozo existe até nós termos depois a satisfação das nossas emoções ali, né, do nosso emocional totalmente ordenado para Deus, passado pela purificação. E por fim, o 6º.
Tome algumas decisões práticas com relação à mudança que você gostaria de efetuar em respostas a tais emoções positivas. Por exemplo, decida ser mais fiel na oração, ou mais disposto a perdoar, ou mais ávido por compartilhar a fé com outras pessoas, ou mais determinado a resistir ao pecado. Tudo isso da maneira mais prática e concreta que você puder estabelecer. Ou seja, que o fruto dessa oração gere em você uma ação, né? Uma ação para te elevar, uma ação que, por exemplo, você fez essa oração no início da manhã e que te faça levar propósitos durante o dia. É assim que nós controlamos o nosso temperamento, né? Aquele que é preguiçoso é assim que ele vai vencer a preguiça, aquele que é irado é assim que ele vai sustentar a ira um pouco e procurar ser mais gentil, e assim por diante. Então, procurar tomar atitudes de ação, né? E assim eu achei interessante, né? Vou ler só para vocês esse pedacinho. Sobretudo, terminada a meditação, vós deveis recordar as resoluções e decisões tomadas e colocá-las diligentemente em prática no meio do dia. Este é o grande fruto da meditação, e sem ele a meditação terá de ser não apenas inútil, mas até nociva. Virtudes meditadas, mas não praticadas, por vezes inflam nossa mente e nossa coragem, e julgamos que já somos realmente aquilo que pensamos e decidimos ser. Olha só que enganação, né? Só porque a gente conhece a virtude, só porque a gente sabe tudo sobre ela, não significa que nós somos, né? E a propósito do santo, não é que a estrutura ou técnica proposta seja seguida mecanicamente, pois o Espírito Santo pode nos conduzir a algo diferente. Então, assim, ele nos dá esses passos, né? Esses 6 passos, mas a gente não precisa ter uma mecânica. Isso aqui é uma muleta para nos ajudar. Se no meio da oração nós percebermos que nós não precisamos da muleta, porque a graça veio, o Espírito veio, abandonemos ao Espírito Santo. Por vezes poderá acontecer que logo após a preparação sentireis que vossas emoções sejam atraídas inteiramente para Deus. Neste caso, deveis dar-lhe total liberdade e não seguir a técnica que vos mostrei. Em geral, a reflexão deve proceder às emoções e às resoluções. No entanto, quando o Espírito Santo vos concede as emoções antes da reflexão, não deveis buscar a reflexão, visto que ela é empregada tão somente para despertar as emoções. Em suma, sempre que as emoções vos apresentarem, deveis aceitá-la e dar-lhe esforço, quer venham antes ou depois da reflexão. E São Francisco também, ele aconselha-nos a sempre dar prioridade à oração mental e à orientação ao Espírito Santo. Então, para encerrarmos essa reflexão de hoje, vamos com a última frase do santo. Todavia, se tiverdes o dom da oração mental, deveis sempre dar-lhe primazia. Em seguida, se não puderdes recitar vossas orações vocais por causa de vossas muitas tarefas ou por outro motivo qualquer, não vos perturbeis. Durante a oração vocal, se perceberdes vosso coração atraído e convidado à oração interior ou mental, não o recuseis. Deixai vossa mente seguir suavemente nessa direção e não vos preocupeis por não terminar as orações vocais que pretendias recitar. A oração mental com as que substituís é mais agradável a Deus e mais proveitosa para a vossa alma. Olha que lindo, né? Então, meditemos, né? E façamos um esforço, façamos a experiência, né, dessas dicas do santo e acolhamos sobre nós as graças que queremos receber. Na próxima aula nós vamos falar sobre a simplicidade da oração, né, que eu já fui dando para vocês ali algumas palavras, né, e a duração e lugar e mais práticas que nós devemos aprender sobre a oração. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, a nossa Mãe querida e o nosso modelo de virtude.